Olá, vamos começar aqui nossas conversas sobre o tema falácias lógicas. Eu estou utilizando esse fone de ouvido porque eu estou utilizando ele como microfone para gravar a aula, porque, como vocês estão percebendo, o ar-condicionado aqui faz uma concorrência significativa com a voz do professor. Então, nós vimos na aula passada os 13 tipos de argumentos que o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior apresenta na sua obra Introdução ao Estudo do Direito. Refiro-me especialmente ao capítulo 6 desse livro. E Tércio apresenta 13 argumentos lógicos. E aí, quando nós estudamos esses 13 argumentos, nós estamos meio que tentando aprender a construir argumentos. Então, argumento ab autoritate, argumento ab absurdum, argumento a fortiori, argumento a pari ou a simile, enfim, aqueles argumentos que Tércio apresenta lá na sua obra, que são exemplos de construção lógica de argumentos. Obviamente que a nossa preocupação aqui é a preocupação que está voltada para a argumentação no âmbito jurídico, né? Como nós vamos estruturar o nosso pensamento. A argumentação, ela é, como eu tenho dito, como lutar com espadas, como lutar na esgrima. A espada é tanto uma arma ofensiva quanto defensiva. Existem golpes de ataque e golpes de defesa. Golpes em que a minha intenção é ferir o oponente e golpes que a minha intenção é desviar de mim a espada do oponente para não permitir que ela me fira. Então, o processo argumentativo tem essas características. Existem argumentos ofensivos e defensivos, argumentos que eu poderia chamar de propositivos, porque são argumentos que têm a ver com fazer com que uma ideia chegue até o outro e persuadi-lo e convencê-lo de que aquela ideia, aquela proposta, aquela tese deve ser assimilada, deve ser aceita. Mas há também formas de construção do pensamento que seriam de natureza defensiva, quando você identifica o equívoco, o erro, a falha, o defeito no modo de pensar do seu oponente, e aí você agirá no sentido de retirar a força da argumentação do seu adversário. Nesse sentido é que aparecem as ideias das falácias. Quando a gente está falando de falácias, né, a aula de hoje vai estar dedicada às falácias lógicas. O que a gente chama de falácia é o erro argumentativo. É o equívoco na construção da proposta, da proposição, da tese. E aí eu quero chamar a atenção para dois fatores que a gente vai perceber mais e mais evidentemente à medida que a gente for conversando aqui. O primeiro é que facilmente um elemento que surge como argumento lógico, algo que surge como argumento lógico, pode eventualmente se transformar em uma falácia. A diferença entre uma argumentação válida e uma falácia, frequentemente, é uma diferença da quantidade, dosimétrica somente. Ou seja, se você carregar demais nas tintas, isso pode, aquilo que seria um argumento, pode virar uma falácia. Dependendo da estrutura que você constrói o pensamento, aquilo pode ser uma falácia ou um argumento. Um exemplo disso é o argumento ab autoritate, em que você argumenta baseado em dizer, olha, isso é verdade, e como prova de que isso é verdade, eu lhes dou esse texto
em que uma determinada autoridade diz aquilo que eu estou dizendo, ou um grande jurista respeitado amplamente. Então, é um argumento completamente conhecido, comum no direito. Quando você cita uma jurisprudência ou você cita a doutrina, você está fazendo, de algum modo, esse tipo de argumentação ad autoritária. Agora, isso pode também nos levar para uma falácia, a falácia ad verecundia, que é isso é verdade porque alguém já disse que é verdade. Ora, dizer que alguma coisa é verdade porque alguém já disse que é verdade é uma falácia. Mas, Marcão, isso não é a mesma coisa do argumento ad autoritário? No argumento ad autoritário, eu estou dizendo que alguma coisa é verdade porque outra pessoa diz que é verdade, estou usando esta fala como base para a minha argumentação. Espera lá. No argumento ad autoritário, essa pessoa que eu estou utilizando, ou esse tribunal, de fato, tem a legitimidade, carrega em si um peso autoritativo. Não é qualquer pessoa que está falando, é alguém a quem se atribui uma credibilidade, uma confiança particular, especial. Daí, a gente precisa... Vejam como a linha divisória entre o argumento ad autoritário e o argumento ad verecundia é muito pequeno. E aí vai depender de quem é que você está citando, quem é que você está usando para basear o teu pensamento, o teu argumento. Então, a primeira observação que eu gostaria de fazer é esta, né? A observação de que a diferença entre um argumento válido e uma falácia, frequentemente, é uma diferença que não se baseia propriamente na forma de estruturar o argumento, mas às vezes se baseia tão somente na quantidade do peso que eu vou atribuir a determinados elementos constitutivos do argumento. A segunda afirmação que eu gostaria de fazer é a mais difícil, a mais polêmica. É a mais difícil, é a mais polêmica. Qual é a segunda afirmação? É que, do ponto de vista prático, do ponto de vista pragmático, nós, que em tese devemos dizer, não devemos jamais utilizar falácias lógicas para argumentar. Não devemos jamais utilizar falácias lógicas. As falácias lógicas são, como eu defini há pouco, equívocos da razão que precisam ser conhecidos por nós para que nós possamos, identificando-os, refutá-los. Mas, do ponto de vista pragmático, é fato que, às vezes, nós acabamos utilizando aqui e ali algum tipo de construção falaciosa, que, se for percebida pelo nosso oponente, pode nos levar ao descrédito, à desmoralização, mas é algo que está ali. Eu diria o seguinte: se eu fosse um orientador de alguém que está lutando na arena, um treinador de um lutador que vale tudo, eu diria o seguinte: eu diria, olha, utilize os golpes lícitos, eu vou lhe ensinar vários golpes eficazes, capazes de manietar, de fazer você prevalecer contra o seu inimigo, mas nunca esqueça que a areia está no chão. Ou seja, é claro que eu não vou ensinar o golpe de jogar areia nos olhos do teu oponente, mas é bom saber que a areia está aí. É algo que você não deve se preparar para fazer, não deve querer fazer, mas também não é razoável que ignoremos, até porque o fato de a areia estar lá a torna disponível para os nossos oponentes, né? E eles podem fazer uso desses artifícios. Muito bem, vamos apresentar 9 falácias lógicas, e vamos tentar fazer 3 movimentos. O primeiro movimento é de entender o que são essas falácias.
O segundo movimento é exemplificar essas falácias e depois tentar verificar qual a utilidade, qual a relevância, qual a importância dessas falácias para o direito. A primeira falácia que nós vamos apresentar é a falácia ad personam. Aqui, olha como é o problema, né? O problema é que a gente precisa vislumbrar. Veja como é que Tércio apresenta, né? Olha como é que Tércio apresenta. Deixa eu mostrar aqui. A gente viu argumento ad hominem. Lembram do argumento ad hominem? Conhecido também como deixa eu ver aqui mais. Não, está aqui. Argumento ad hominem, a gente viu, ao contrário senso, Hamilton Itaque. Não. Eu estava tentando ver, vamos ver aí se a gente levanta nas nossas anotações o argumento ad persona. Acho que a gente estudou esse argumento lá. Que a gente vai atacar a pessoa em vez do argumento, né? Então, a gente está atacando o indivíduo ao invés do argumento propriamente, né? Que a gente deveria atacar. Bem, o que é que nós precisamos ter em mente quando a gente está discutindo esse tipo de argumento? Uma coisa é verdadeira ou falsa, não por causa daquele que diz, mas por causa do que é dito, né? O argumento é verdadeiro ou falso dependendo do que é dito, não daquele que diz. E aí é algo que a gente deve, por exemplo, imagine que alguém argumente, esse é um exemplo que aparece no áudio que eu mandei para vocês no grupo, alguém que diga assim, aquilo que Marx afirmou sobre a sociedade, a estrutura econômica, não é verdadeiro porque Marx era um vagabundo. Ele nunca trabalhou na vida, nunca teve carteira assinada, para usar uma metáfora nossa aqui, né? Ora, percebe que isso é um argumento que ele se caracteriza pelo ataque ao indivíduo e não propriamente pela refutação do que é dito? Então, você não está atacando o que ele diz, você está atacando quem, talvez vícios, defeitos, eventualmente, que aquela pessoa tenha. Então, há aqui um erro lógico. E qual é o erro lógico? O erro lógico é que você não está demonstrando o equívoco naquilo que o teu contendor está dizendo, você está atacando o teu contendor. Então, esse é um erro lógico. E no direito, é muito comum, por exemplo, imagine você querer refutar a veracidade do que diz o réu baseado no seu histórico, né? O indivíduo ele tem mereceria confiança aquilo que ele afirma, já que ele tem esse histórico assim. Veja, nós vamos fazer isso ou não vamos fazer isso quando a gente estiver atuando? Depende, né? Depende. É aquilo que eu estava dizendo. O argumento vira uma falácia dependendo da dose, da forma como você o constrói. Mas, essencialmente, a falácia ad personam teria essa característica, atacar a pessoa para refutar a ideia. Um segundo exemplo, uma segunda falácia é a falácia tu quoque.
Tupac. Seria essa falácia? Dizer que o que a pessoa diz não vale porque ela também faz o que condena. Vamos dar um exemplo aqui do Tupac. Se você diz que o uso de drogas é algo que deve ser evitado, é algo destrutivo, valeria como argumento contra isso que você está dizendo, dizer que você também já fez o uso de drogas? Quando a pessoa diz, mas você já fez uso de drogas, como é que você pode dizer que o uso de drogas é nefasto, é destrutivo? Ou pior ainda, você faz uso de drogas, tu também usa drogas. Aí tupoque, né? Tupoque significa em latim tu também, tu também, tu também, você também, né? Então, veja, ainda que a pessoa que está afirmando que o uso de drogas é prejudicial e nefasto, ainda que essa pessoa que está afirmando isso seja usuário de drogas, isso não invalida a veracidade do que ele está dizendo. Percebem? Então, a veracidade do que é dito não depende propriamente da coerência entre o que é dito e a vida de quem diz. Aí você pode dizer, mas fulano de tal é um hipócrita, porque ele pratica as coisas que ele condena. E tudo bem, eu posso até concordar com a ideia de que fulano de tal é um hipócrita. Mesmo assim, não está refutada a validade da fala dessa pessoa. Compreendem ou não? Ainda que ela seja um mau exemplo, ela também pratica as coisas que ela condena, e não é por isso, isoladamente, que o que ela diz é falso. Um terceiro argumento, uma terceira falácia lógica é a falácia do espantalho. Eu defini essa falácia com essas 3 palavras. A falácia do espantalho significa distorcer para refutar. Distorcer para refutar. Todos vocês já viram, pelo menos em desenhos animados e filmes, um espantalho. O que é um espantalho? Espantalho é um boneco colocado junto às plantações para espantar os corvos. Ou aqui no Brasil não existem corvos, né? Mas na Europa e nos Estados Unidos é um pássaro que devasta as plantações. Então, os pássaros imaginam que há uma pessoa ali, porque tem um boneco vestido de gente, como da estatura de um ser humano, e aquele boneco lá serve para, daí o seu nome, espantalho, espantar as aves que viriam comer a plantação. E do ponto de vista da falácia, o que vem a ser a falácia do espantalho? Eu distorço o que o orador disse e refuto não o que ele disse, mas a distorção que ele fez. Que eu fiz, né? A distorção que eu fiz do que ele disse. Não sei se eu me fiz esclarecer. E por que é interessante fazer isso? Porque lutar é mais fácil com o agricultor ou com o espantalho. É muito mais fácil bater no espantalho do que bater no agricultor. O espantalho não reage. O espantalho não revida aos meus ataques. Né? Então, vou dar a vocês um exemplo da falácia do espantalho. Então, alguém argumentando em favor do materialismo, alguém argumentando em favor do materialismo, contra o idealismo, e alguém diz assim, os idealistas estão equivocados porque eles afirmam que o mundo exterior não existe. A única coisa que existe é a razão humana, é o mundo das ideias. Bem, isso é um espantalho, porque não é isso que os idealistas dizem. Os idealistas dizem que existe o mundo material e o mundo racional, o mundo das ideias, e que o mundo material seria uma cópia falha e pequena de um ideal de perfeição que habita o mundo numerológico. Mas se eu digo que os idealistas negam a existência do mundo material, mas é muito difícil sustentar essa ideia de que não existe o mundo material. O mundo material está aqui. Então,
eu distorço a proposta dos idealistas para depois refutar o que eles disseram. O que eu estou refutando não é o idealismo, mas o que eu estou refutando é o espantalho do idealismo que eu mesmo construí para que pudesse ser refutado, né? Então, eu vejo acontecer com muita frequência em debates, sobretudo no tribunal do júri, em que, em sede de tréplica, o Ministério Público distorce aquilo que a defesa afirmou, ou o contrário, a defesa distorce o que o Ministério Público afirmou, e depois de distorcer, passa a atacar. Não o que originalmente foi dito, mas essa versão frágil, fraca, distorcida daquilo que foi dito. Então, a falácia do espantalho, veja, se o público não perceber a estratégia, ela pode ser eficaz. Se o auditório não se der conta de que houve essa distorção, a falácia pode ser eficaz. E é em grande medida por isso, veja que interessante, que nos tribunais a defesa sempre fala por último. A defesa sempre fala por último porque ela teria a oportunidade de esclarecer a verdade se alguma coisa que a promotoria afirmou de modo distorcido fosse colocado. Então é muito forte você dizer, chegar no meio do debate e dizer, olha, o que você está utilizando é a falácia do espantalho. Você distorceu aquilo que eu disse para refutar, e agora eu vou recolocar a minha proposição, vou demonstrar como você a distorceu e vou revelar a má fé argumentativa com que você está agindo. Percebe que esse tipo de abordagem ataca a credibilidade do orador. A credibilidade do orador. E essa é uma estratégia importante. Quarto argumento. Argumento ad baculum. Argumento, a falácia ad baculum. O que é? A palavra baculum significa cajado. Então, é ameaçar com graves consequências. Imagine um indivíduo que diz assim, olha, se vocês decidirem por absolver o réu, está sendo acusado de ter matado uma mulher depois de a ter violentado, a próxima vítima podem ser vocês. Ou a filha de vocês. Percebe que a discussão aqui não é a discussão de se o cara é inocente ou culpado, mas aqui o argumento é na ameaça de um mal possível que se dará se você tomar determinada posição. Veja, essa não é a discussão. Não é a discussão de que esse indivíduo poderia tomar por vítima você. A discussão que está aqui é, ele é ou não é culpado das acusações que são feitas contra ele. O que você tem que decidir na condição de juíza, na condição de juiz, é se ele praticou ou não praticou a conduta a ele atribuída, e aí absolvê-lo ou condená-lo. Mas, na falácia ad baculum, ameaça-se graves consequências, fazendo com que o indivíduo se intimide e não faça. Esse argumento, essa falácia, essa forma falaciosa, está lá desde a nossa infância. Né? Não faça, senão eu bato em você. Não é? Ou seja, não é porque é errado fazer, porque não convém fazer. É porque, se você fizer, vai apanhar. Então, você devia ter dito lá, já na infância, mamãe, isso é um argumento ad baculum, é uma falácia. Isso não é legitimamente uma forma de argumentar adequada. Ou mesmo na igreja, as pessoas dizem assim, não faça isso, se você fizer isso, você vai para o inferno. Não está em discussão se é certo ou se é errado fazer, se aquilo, se faz sentido a norma proibitiva, a regra proibitiva, se ela tem alguma razão de ser. O que está em discussão são as consequências. E aí o argumento para desestimular a conduta é a ameaça do inferno. Então,
Vejam que nós estamos cercados por esse tipo de construção argumentativa o tempo todo, em casa e fora dela. Uma falácia que eu já mencionei a vocês é a falácia ad verecundiam. Dizer que algo é verdadeiro simplesmente porque alguém já o havia dito. Dizer que alguma coisa é verdadeira simplesmente porque alguém já o havia dito. E um exemplo disso é os comunistas mataram milhões e milhões de pessoas na Rússia após tomarem o poder em 1917. Mas quem foi que disse que eles mataram milhões e milhões de pessoas? Então, o pastor lá da igreja já disse isso, e ele já me contou que foi assim. Veja, é um historiador, esse que deu a informação, é alguém de reconhecido conhecimento histórico, ele pesquisou a matéria, ou ele vai passando, né? Um diz ao outro, né? Vai passando de ouvido em ouvido, as informações frequentemente transitam assim. Então, notem a diferença do argumento ad autoritate para a falácia ad verecundiam. Não é porque alguém já disse que eu posso sustentar uma ideia, mas é pela autoridade que esta pessoa diz, pela coerência que ela tem, pelo reconhecimento e renome, e mesmo assim, por vezes, a gente comete determinadas falácias que a gente nem tem consciência. Eu me lembro nos debates sobre... Era talvez metade lá do governo Bolsonaro, e aí estávamos naquela discussão sobre o artigo 142 da Constituição Federal, se era legítimo ou não era legítimo que o Poder Executivo convocasse as Forças Armadas para intervir e estabelecer a ordem, e alguém vai lá e diz, sim, a Constituição dá amparo para esse tipo de ação. Essa é a interpretação do professor Ives Gandra. Lembram disso? E aí você vai lá, pega o cara foi durante tanto tempo uma fonte interessante de doutrina, mas se deixou seduzir pela ideologia da extrema-direita, e essa sedução fez com que ele se tornasse uma fonte desautorizada de interpretação constitucional. Porque é isso, né? É isso. A gente não pode esquecer que Martin Heidegger, quando era um dos mais importantes filósofos alemães, se tornou nazista. Não apenas se tornou membro do partido nazista, mas foi nomeado por Adolf Hitler reitor da Universidade de Freiburg. Então, o fato de uma pessoa ser eventualmente digna de crédito não corrobora, não legitima ipsi facto tudo o que ela vier a dizer na sua experiência de vida. Vamos lá. Sexta falácia que eu gostaria de apresentar a vocês é a falácia ad populum. O que seria a falácia ad populum? Dizer que algo é verdadeiro porque todos reconhecem que é. A voz do povo é a voz de Deus. Esse é o típico exemplo da falácia ad populum. E, mais uma vez, eu quero chamar a atenção de vocês como um argumento válido pode, por causa de uma questão de dose, se transformar numa falácia. A gente estudou aqui o argumento ad rem. O argumento ad rem é um argumento que trabalha uma ideia que é dominada por todos. Todos sabem que é assim, é de domínio público que alguma coisa é verdadeira. E aí eu construo um argumento a partir de uma noção. E aí o exemplo que eu dei foi de que todos nós sabemos que uma das mais poderosas e preciosas formas
de amor que a natureza humana conhece é o amor materno. E aí, a partir dessa ideia, eu construo o argumento. Né? Então, eu estou fazendo um argumento ad rem, porque eu estou partindo de um ponto que seria de domínio público, que todos nós compartilhamos, que uma das formas mais elevadas de amor que a natureza humana conhece é o amor materno, e a partir disso construo o meu argumento. É só um deslize que leva isso para o argumento ad populum. O argumento ad populum, ele assemelha-se muito ao argumento ad rem, porque o povo pode dizer algo que, se analisado e refletido com cuidado, não merece crédito. Por exemplo, eu pego um adágio popular. Dizem-me com quem andas, que eu te direi quem és. Ora, se esse adágio popular fosse verdadeiro, Jesus seria uma péssima pessoa, porque ele andava e frequentava a casa de pecadores e publicanos. Né? Então, ele frequentemente era visto sendo tocado por mulheres de má reputação. Ele, mesmo seus discípulos mais próximos, não eram lá grande coisa. Um o traiu, outro o negou, né? Então, essa história de dize-me com quem andas que eu te direi quem és, é argumento ad populum, é uma falácia, porque uma pessoa não pode ser definida por causa daquelas pessoas que andam com ela. Um outro exemplo de falácia ad populum, ou seja, pega um adágio popular, todos sabem que em time que está ganhando não se mexe. Ora, o que é que essa frase quer dizer? Em time que está ganhando não se mexe. Que o técnico de um time de futebol deveria esperar o resultado se tornar desfavorável ao seu time para poder fazer alguma alteração no time. Faz sentido isso? Não. O que é que o técnico deve fazer? Deve fazer alterações que garantam um resultado favorável. Se está 4-0 para o meu time, eu vou botar mais. Eu tenho 3 substituições a fazer, eu boto mais gente na defesa ou mais gente no ataque? Ora, está 4-0 para o meu time, é melhor eu fazer substituições fortalecendo a defesa para garantir esse resultado. O meu time está ganhando e eu posso mexer para garantir o resultado. Então, dizer que em time que está ganhando não se mexe é um exemplo de argumento ad populum. Ou seja, você pega uma frase que está na boca do povo, que as pessoas repetem irrefletidamente, e a utiliza para construir um argumento válido. E aí você precisa refutar esse argumento dizendo, denunciando, né, que se trata de uma falácia lógica, de um argumento ad populum. Dúvidas? Está caminhando aí? Estamos caminhando. 7º exemplo de argumento, argumento ad ignorância. Argumento ad ignorância. Fundamenta uma proposição na ignorância a respeito de algo. Um exemplo de argumento ad ignorância é dizer não existe vida extraterrestre. Não existe vida fora da Terra. E como eu provo isso, até hoje ninguém detectou vida fora da Terra. Ora, por que esse argumento é falacioso? Porque o fato de nós não termos entrado em contato, ou não sabermos de nenhum contato entre humanos e extraterrestres, não prova a inexistência de vida fora da Terra. Eu estou partindo de uma premissa para uma consequência que não lhe é razoável. Por isso é que é falacioso o argumento. Percebem ou não? Dizer que não existe vida... E por que é argumento ad ignorância? Qual é o papel da ignorância? Ora, é porque nunca vimos é que não existe. É porque eu nunca soube da existência é que não existe. Então, o argumento é ad ignorância. Se baseia na ignorância para provar algo. E isso aí seria inadequado. Então, e aí a gente precisa fazer algumas ponderações e estabelecer relações entre argumentos válidos e argumentos inválidos. Veja,
Eu estou dizendo, ninguém nunca estabeleceu contatos com pessoas extraterrestres. Logo, não existe extraterrestres. É a falácia ad ignorância. Mas se eu disser, o legislador não contemplou esta vedação, logo é autorizada a conduta. Eu não estou fazendo uma falácia ad ignorância. Se existe um rol taxativo para a vedação, a conduta que não se adequa ao rol taxativo das condutas proibidas é uma conduta lícita, portanto, permitida. Então, você precisa perceber que há semelhanças entre argumentos válidos e falácias, mas, em essência, a falácia é um defeito da razão e não um argumento válido. Em oitavo lugar, petição de princípio. O que é a petição de princípio? Pedir ao contendor que concorde de início com aquilo que se pretende provar. Ora, você pode fazer, como a gente disse, né, no argumento ad hominem, que alguém concorde com aquilo que eu estou dizendo. Eu posso dizer, você concorda que a Bíblia é um texto autoritativo, é a palavra de Deus? E aí a pessoa diz, sim, eu concordo com isso. E aí você daí, desse acordo inicial, partir para conclusões outras. Isso aí é uma forma argumentativa. Se a pessoa concordar com um princípio, algumas consequências desse princípio podem ser extraídas. Mas, veja, a petição de princípio é uma falácia, sabe por quê? Porque se eu chegar para você e disser, você concorda que a Bíblia é a palavra de Deus? Aí a pessoa diz, bom, sim, vamos lá, admita que eu concorde que a Bíblia é a palavra de Deus. Logo está provado que a Bíblia é a palavra de Deus. Não. Você está me pedindo que eu concorde para provar que aquilo que você me pediu que eu concordasse a princípio é verdadeiro? Um outro exemplo de petição de princípios. A pena de morte é uma medida razoável, é uma medida correta, que deveria ser adotada no Brasil. Afinal, existem no Brasil um número enorme de agressores, de pessoas que praticaram crimes que deveriam ser mortos. Por isso, a pena de morte é uma medida... Não, você está argumentando de modo circular. Você está dizendo que... Você está tentando provar aquilo que você está pedindo que eu conclua. Então, a conclusão não pode ser o ponto de partida do argumento. A conclusão deve ser algo que a razão me conduza, a razão me leve. Você não pode pedir que eu, de início, concorde com aquilo que você, ao final, vai querer provar para mim. Isso é uma petição de princípio. E, por último, a conhecida dicotomia entre teoria e prática, que é a falácia de dizer isso vale na teoria, mas não vale na prática. Não sei o que houve aí. Vou tentar colocar aqui. Então, a falácia da teoria e da prática. A coisa vale na teoria, mas não vale na prática. Você aceita os fundamentos, mas nega as consequências necessárias. Então, é comum as pessoas dizerem assim, o socialismo funciona na teoria, mas não na prática. O socialismo está certo na teoria, mas não na prática. Bem, se você admite que o socialismo está certo na teoria, você admite os fundamentos. Ora, uma coisa não pode ser verdadeira na teoria e falsa na prática. Porque se ela é falsa na prática, ela é falsa na teoria também. Eu não posso dizer que, na teoria, a água entra em estado de ebulição aos 100 graus Celsius, na altura do mar, e na prática ela não funciona. Não, ou é verdade ou não é verdade. Uma verdade que possa ser afirmada na teoria precisa necessariamente ser afirmada também na prática.
Então, essa dicotomia entre teoria e prática é uma falácia. Então, dizer que alguma coisa pode ser aceita na teoria é a história do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Talvez não se aplicasse aí. Mas a ideia é que não pode ser válido teoricamente e inválido praticamente. Então, assim, essas são as 9 falácias que eu gostaria de apresentar a vocês. Vamos discuti-las, vamos debatê-las, vamos refletir sobre elas.